Olá, mais uma vez eu estou aqui pronto para falar de esperança. Aqui quem fala é seu amigo Edilson Moraes e você está no canal Esperança às 6. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à sala da minha casa. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez para compartilhar, a palavra de Deus com você. E eu tenho uma dica aqui muito importante para você de leitura. Livro novo, começo a ler hoje sobre o mistério da profecia, Esperança para um Mundo em Crise, com o escritor Mark Finley. É muito importante sabermos o que está acontecendo à nossa volta e que está ligado às profecias, Jesus está voltando e nós precisamos estar atentos. E eu quero dar uma dica aqui, olha, lá nos comentários, você vai colocar um versículo bíblico que tem a palavra livro. Pronto, já que estamos indicando um livro, você vai colocar aí nos comentários um versículo bíblico com a palavra livro, tá bom? Livro ou livros, tá ok? No vídeo passado nós falamos sobre lâmpada, não foi isso? Então hoje vai ser livro. Nós temos que estar atento aí, é importante estarmos ligados nas profecias, principalmente em Daniel, Daniel capítulo 2, isso é importante. E eu quero neste momento aqui começar a mensagem de hoje com o tema cauterização da consciência, o pecado imperdoável. Eu quero orar com você e após a oração nós vamos então partir para a mensagem de hoje. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos. Obrigado pela noite que nos concedeu. Obrigado por nos dar a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez falando de esperança. Seja com essa pessoa que está orando comigo, Senhor, seja com ela e com sua família. Eu não sei o que eles estão passando ou precisando, mas o Senhor sabe todas as coisas. Por isso eu os entrego em tuas mãos, mãos poderosas, mãos seguras, mãos de misericórdia. E eu peço essas bênçãos ao Senhor, em teu nome, Jesus. Amém. Cauterização da consciência, o que é? Quando isso acontece? Por que devemos evitar? Quem é o Espírito Santo? E para falarmos sobre esse tema, eu quero ler aqui algo que eu encontrei muito interessante sobre esse assunto. Ter a mente cauterizada significa um estado de impenitência e incredulidade tão profundo em que não há mais nenhuma sensibilidade moral e a consciência se torna inoperante. A mente cauterizada ou consciência cauterizada está diretamente ligada à apostasia. Nós estamos o tempo todo sendo orientados pelo Espírito Santo, influenciados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está sempre batendo a porta da nossa mente, sempre nos dizendo o que é certo, também nos alertando do que é errado. Mas muitas pessoas, muitos seres humanos e muitas vezes alguns cristãos também têm deixado o Espírito Santo esperando. Tem rejeitado, tem abandonado as orientações do Espírito Santo, se tornando endurecido. Uma mente fechada, endurecida aos apelos do Espírito Santo, torna o ser humano cada vez mais bem perto da cauterização, ou seja, de uma mente bloqueada, de uma consciência endurecida que o impede de ouvir claramente a voz de Deus. Isso pode ser tão grave que está aqui dizendo para nós, que pode tornar a mente insensível a ponto de não mais sofrer as influências do Espírito Santo. A consciência cauterizada é incapaz de acusar o que é certo e o que é errado, e o pecado se torna uma marca permanente. Para aquele que tem a mente cauterizada, o pecado nada mais é do que um comportamento normal e aceitável. E isso aí é um perigo muito grande, porque nós aprendemos pela palavra de Deus que o pecado é uma transgressão da lei. O pecado é algo que mancha o caráter humano. Jesus está voltando justamente para eliminar o pecado. E qual é a intenção do Espírito Santo? É que nós, seres humanos, estejamos cada vez mais
livres do pecado, alicerçados na verdade, sendo guiados e orientados por Deus para vivermos uma vida justa, limpa e pura através da justiça de Cristo. Então, Cristo quer nos libertar do pecado. E, infelizmente, quando Jesus voltar e for eliminar o pecado, tudo aquilo que estiver ligado ao pecado, enraizado no pecado, alicerçado no pecado, terá que ser destruído. Aqui diz assim também: a consciência cauterizada de uma pessoa é resultado de sua própria rebelião contra o Espírito Santo. É resultado de sua própria obstinação e rejeição deliberada à verdade. Quem é o Espírito Santo? Pela palavra de Deus, nós aprendemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo está entre nós. Ele tem atributos de pessoa, ele sente ciúme, ele chora, ele vela, né? Ele intercede. O Espírito Santo, ele está sempre querendo nos guiar na verdade. A Bíblia diz isso. Ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo, ele inspira os homens de Deus a falar da verdade, a guiar as pessoas na verdade, porque essa é a intenção do Espírito Santo, está sempre nos guiando à verdade para que nós possamos encontrar a Deus. No cenário e no mundo em que vivemos hoje, o que nós temos notado é que milhões e milhões de pessoas têm lutado contra o Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho mais, né? Sobre o pecado que pode se tornar imperdoável. O pecado contra o Espírito Santo é muito perigoso porque pode se tornar um pecado mortal, sem perdão. Que pecado é esse? É justamente o pecado da rejeição, a rejeição, né, ao Espírito Santo. Aqui diz assim: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o único agente que leva a pessoa a reconhecer o pecado. Então, sem o Espírito Santo, você não consegue perceber que o pecado está ali diante de você, consumindo sua vida, de que o pecado é pecado e de que o pecado é algo muito ruim. Então, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, não é assim? Ele derrama o amor de Deus em nossos corações. Romanos capítulo 5, versículo 5. Leia também João capítulo 16, versículo 8. Ele produz um novo nascimento. João capítulo 3, versículo 1 a 8. Ele guia o ser humano a toda a verdade. João 16, versículo 13. É o Espírito Santo que fortalece o ser humano para a obediência. Efésios capítulo 3, versículo 16. Também ele age no homem. Gênesis 6, 3. Ele intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículo 26. Ele traduz nossas orações com gemidos inexprimíveis. Já viu falar sobre isso? Toda pessoa, né, todo o pessoal, o íntimo trabalho de Deus sobre a alma humana é realizada pelo Espírito Santo. Cada impulso para o bem e para a verdade é implantado por ele, o Espírito Santo. Cada desejo de santidade é nutrido por ele. Seu trabalho é tão indispensável à convicção, à conversão, ao arrependimento, segurança, enfim, a cada operação da divina graça, que nenhum desses incidentes podem ocorrer sem ele. Então nós precisamos muito do Espírito Santo. E aí, como é que as pessoas têm lutado contra o Espírito Santo? Como é que as pessoas têm errado, falhado e cometido erros graves contra o Espírito Santo? Eu vou ler aqui alguns versículos para que nós possamos então falar um pouco mais sobre isso. E o primeiro erro de muitas pessoas, né, está em Efésios capítulo 4, versículo 30. Vamos ler? Efésios capítulo 4, versículo 30, que diz, olha: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então,
Como é que eu entristeço o Espírito Santo? É endurecendo a minha mente, é não aceitando as orientações dele. Como é que você entristece alguém? É não fazendo aquilo que deveria fazer, né? É esquecendo dessa pessoa. Como é que você entristece alguém? É não dando mais ouvidos a ela, né? Um pai fica triste quando o filho não obedece, quando o filho não ouve, quando o filho não faz aquilo que é orientado. Então, nós também corremos o risco de estar hoje entristecendo o Espírito Santo a ponto de não sentirmos mais, né, os apelos dele, a influência dele. Isso é um perigo muito grande. Sabe, eu quero ler para você também o que está em Atos capítulo 7, versículo 51. Também é algo que a gente precisa prestar bastante atenção. Atos capítulo 7, versículo 51 diz assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. O segundo erro dos seres humanos hoje é resistir ao Espírito Santo. O Espírito Santo está ali, ó, batendo a porta do coração de muitas pessoas. Todos os dias. Nós estamos intercedendo por algumas pessoas o tempo todo, mas o que acontece é que essa pessoa está resistindo. O Espírito Santo encontra uma oportunidade de falar com ela, mas ela faz o quê? Ela luta contra. E essa resistência pode tornar essa pessoa cauterizada, de forma tal que esse endurecimento a torne praticamente morta, né? De forma tal, endurecida como uma parede de cimento. E o Espírito Santo não tem mais o que fazer quando isso acontece, né? Então, nós não podemos de maneira nenhuma resistir ao Espírito Santo. Se entregue, se doe, deixa o Espírito Santo fazer a mudança, deixa ele falar com você, deixa ele lá, sabe, fazer você sentir a glória, o poder de Deus. Também existe outra coisa que os seres humanos estão fazendo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim, olha, não apagueis o Espírito. As pessoas estão resistindo, as pessoas estão entristecendo o Espírito Santo, vai fazendo com que ele se apague, né? Então, nós já sabemos que é possível entristecer o Espírito Santo, porque ele tem atributos de uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. E sabe como é que você apaga o Espírito Santo? É fechando os olhos, é fechando os ouvidos, é fechando o coração. E é um apelo para nós cristãos, né? Para nós que conhecemos o Espírito Santo, para nós que temos todos os dias aqui manejado a palavra de Deus, cuidado, não apague o Espírito Santo da sua vida. O que você está fazendo da sua vida durante todo o dia? O que você está fazendo da sua vida na igreja? Né? Muitas vezes você só lê a Bíblia na igreja. Muitas vezes você não tem oração em casa, você não tem oração, você não tem um ministério de oração, você não está fazendo nada, né, para que a sua vida espiritual cresça, você está apagando o Espírito Santo. E você pode se tornar cauterizado. Você pode não mais sentir as influências do Espírito Santo, essa influência positiva. Eu quero encerrar, mas antes eu quero aqui ler 1 Samuel 16, versículo 14. Diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau. Esse espírito mau teve a permissão de Deus, né, para poder perturbar a vida de Saul, porque Saul rejeitou a ação do Espírito Santo na vida dele. Você já deve ter lido a história de Saul e viu que Saul era desobediente. Deus mandava ele fazer e ele não fazia. O homem de Deus estava ali orientando a Saul e Saul fazia o contrário, né? Achando que estava fazendo o melhor. Muitas vezes a gente pensa que está fazendo o melhor para o Espírito Santo e para Deus, e na verdade está fazendo nada. Então, nós não podemos de maneira nenhuma abandonar o Espírito Santo. Quanto mais você abandona o que é santo, o que é sagrado, quanto mais você abandona as orientações de Deus, você abandona as influências do Espírito Santo, você vai ficando sozinho.
Aconteceu isso com Saul. Ele ficou sozinho, o Espírito Santo se retirou dele. Lembra de Sansão? Sansão fazia só aquilo que agradava os olhos dele e ele não sabia, mas houve um momento em que o Espírito Santo se retirou dele. Então, olha, cuidado para que o Espírito Santo não se retire da sua vida. Então, a cauterização da mente é um pecado muito terrível. Você deve lutar todos os dias para vencer o mal e a cada dia estar sempre ali ao lado de Deus para que o Senhor te dê vitória. Olha, no cenário de hoje eu deixei a televisão ligada ali, bem no canal Esperança às 6. Nós estamos aí faltando 5 pessoas para formarmos 500 seguidores, né? E logo a gente vai conseguir. E nós precisamos também pedir a você que continue compartilhando os nossos vídeos. Você que está assistindo o vídeo de hoje, eu quero fazer um apelo para você. Compartilhe aí com o mínimo 10 pessoas de vários lugares para que nós possamos chegar mais longe, tá bom? Para trazer uma mensagem de fé e de esperança para outras pessoas. Deus abençoe você, viu? Não esquece da nossa campanha. A campanha Tive Fome. Estamos arrecadando roupas usadas para revendermos. Roupas que ainda sirvam para outras pessoas. Estamos também coletando alimentos, porque essas roupas vendidas serão revestidas em alimentos para que possamos fazer cesta básica. Ontem uma pessoa nos procurou e nós tínhamos, graças a Deus, a cesta básica para doar para essa pessoa e foi uma bênção. Estamos agora com um colchão para doarmos, um colchão de mola, daí ainda para usar bastante tempo. É um colchão de solteiro e se você conhecer alguém que está precisando, fale conosco. Deus abençoe você. Eu quero encerrar essa mensagem pedindo a você, por favor, continue ouvindo a voz de Deus, continue buscando a palavra de Deus, a presença de Deus, continue se comunicando com Deus, para que o Espírito Santo continue trabalhando em sua vida e na vida da sua família. Que o Espírito Santo hoje tenha a oportunidade de encontrar um lugar especial na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, na nossa casa, para que nós possamos estar sempre aí ao lado, o contato, né, diário com o Espírito Santo nos faz crescer espiritualmente. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por todas as bênçãos. Obrigado, Espírito Santo, pelo trabalho maravilhoso que o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja, ó Deus, neste momento eu te peço, com todas as crianças que estão aqui no caderno de oração, são muitas crianças. Também seja com todos os adultos que estão aqui nesse caderno dos adultos. Seja, ó Deus, com essa pessoa que está me ouvindo agora. Seja com ela e com sua família, Senhor. Eu não sei o que eles estão passando, mas o Senhor sabe de tudo. Seja com as pessoas que estão se inscrevendo agora no canal. Seja com a pessoa que está assistindo esse vídeo, vai deixar o seu like, vai compartilhar com outra pessoa. Ó Deus, toma-nos em tuas mãos. E por favor, Espírito Santo, nos ajude a cada dia estarmos em comunhão com o Senhor. Continue falando ao nosso coração e nossa mente. Ó Deus, eu te peço neste momento, em nome de Jesus, perdoa as nossas faltas, os nossos pecados contra o Senhor e contra o nosso próximo. Dá-nos um bom dia na tua presença, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Aqui quem fala é seu amigo Edilson Moraes. Você está no canal Esperança às 6. E olha, até amanhã. Eu desejo a paz do Senhor Jesus para você e toda a sua casa hoje, mas amanhã estamos de volta, se o nosso bom Deus nos permitir. Tchau, tchau.